Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ele partiu numa terça-feira. Uma terça-feira cinzenta e sem graça. Uma manhã como qualquer outra, exceto pelo estranho silêncio no apartamento, a calma perfeita, quase irreal, que anunciava uma tempestade. Inaya se levantou como sempre, descalça sobre os ladrilhos frios da cozinha, com os ombros pesados de uma noite dividida entre garrafas mornas e pesadelos sem nome. O tipo de noite que deixa um gosto de ausência na boca, um cansaço mais moral do que físico. Mas esta manhã, algo estava errado. Havia esse vazio, imperceptível a princípio, como uma nota falsa em uma música que você sabe de cor. Um pequeno detalhe que faz tudo vacilar. A tigela do marido dela não estava na pia. A colher, aquela que ele usava todas as manhãs para mexer seu café preto, não havia saído da gaveta. A camisa de trabalho que ele sempre pendurava no encosto da cadeira, aquele ritual silencioso de preparação, não estava em lugar nenhum. O silêncio era pesado, incomum. Ele não ligou o rádio como de costume, a estação de jazz que ouvia enquanto se vestia. Ela chamou suavemente, quase timidamente, como se tivesse medo de quebrar algo frágil. Jamal. Nenhuma resposta. Nem mesmo som de passos. Apenas o barulho constante do radiador. Apenas a risadinha de Malik, em seu berço, despreocupado. Um riso inocente, como uma ironia cruel lançada diante do abandono. Com o coração batendo forte, ela foi em direção ao quarto. Ela abriu o armário. Vídeo. Chega de jeans. Chega de camisetas. Chega de tênis. Nada mais. Até mesmo o relógio de couro marrom que ele ganhou em seu 30º aniversário, e que nunca tirou, não estava mais lá. Ela colocou a mão na comoda. As meias sumiram. Seus papéis, sua bolsa de ginástica, seu perfume, tudo havia sido cuidadosamente apagado, como se nunca tivesse existido. Ele se foi. Não é uma carta. Não é um texto. Nenhuma palavra rabiscada às pressas num canto de uma toalha de mesa. Nada. Somente vazio. Um vazio quase violento, como um tapa silencioso. Inaya sentou-se na beira da cama, com os olhos desfocados e as mãos tremendo. Ela não estava chorando. Ainda não. Era muito cedo para lágrimas. Primeiro, era preciso entender. Aceite o golpe. Entender. Ela olhou para as paredes, as fotos, os rastros que ele havia deixado um dia e agora havia apagado. Como você desaparece desse jeito? Como você vai embora sem olhar para trás, sem se despedir do seu filho, sem contar para a pessoa com quem você compartilhou seu dia a dia durante anos? E ela permaneceu ali, imóvel, com aquele nó doloroso no estômago que nenhuma explicação conseguia aliviar. O mundo continuou a girar. O sol nasceu lentamente sobre a cidade, indiferente. Mas para Inaya, tudo havia desmoronado. Aos 26 anos, Inaya aprendeu que o amor pode desaparecer sem aviso, como uma luz que se apaga de repente, deixando o ambiente em uma escuridão brutal. Que um homem pode ir embora sem dizer uma palavra, sem olhar para trás. Mas ela também aprendeu que o coração de mãe não tem esse luxo. Ele não pode fugir, não pode ficar calado, não pode desistir. Ela chorou. Sim. Nas primeiras noites, ela soluçava silenciosamente, encolhida no sofá, enquanto Malik dormia no quarto ao lado. Ela chorou silenciosamente, com a dolorosa contenção que as mães têm quando não têm mais o direito de desabar. Mas não por muito tempo. Porque um bebê não espera que sua mãe se cure. Ele chora, tem fome, suja as fraldas, exige braços, palavras doces, uma presença. E então Inaya se levantou. Porque tinha que ser feito. Porque ninguém mais faria isso por ele. Ela acumulou dias intermináveis e noites sem dormir, horas de plantão no hospital, onde corria pelos corredores com uma máscara no rosto e o coração em pedaços. Ela fazia malabarismos com fraldas para trocar, mamadeiras para preparar com as mãos trêmulas, roupa para lavar às 3 da manhã e contas que ela adiava, repetidamente, como se ignorar a correspondência atrasasse o prazo. Ela aprendeu a sorrir com olhos cansados, a cobrir olheiras e rachaduras internas, a responder estou bem quando perguntavam se ela estava se segurando. Através da repetição, ela passou a acreditar em suas próprias mentiras.
Ela construiu uma armadura para si mesma com gestos simples. Amarrou o cabelo, vestiu a blusa, beijando Malik na testa. Ela se levantava todas as manhãs. Porque Malik olhava para ela como se ela fosse o centro do mundo. Como se fosse inquebrável. E isso foi o suficiente. Malik não era uma criança barulhenta. Ele tinha essa sabedoria estranha, essa gravidade gentil que surpreendia os adultos. Ele observou, em silêncio, como se já tivesse entendido que sua mãe estava carregando um fardo muito pesado. Ele ouviu os silêncios, os suspiros, as explosões de voz que ela continha no fundo da garganta. Ele não fez perguntas desnecessárias. Ele estava lá, simplesmente, presente com uma intensidade rara. Aos 8 anos de idade, ele preparou cuidadosamente sua mochila escolar, sem que lhe pedissem. Ele guardava os sapatos na entrada e sempre colocava as chaves no mesmo lugar. Às 9, ele ajudou a desempacotar as compras, alinhando os pacotes nos armários enquanto Inaya dormia por algumas horas, exausta dos turnos noturnos. Ele não fez nenhum barulho. Ele seguiu em frente com a delicadeza de quem aprendeu cedo demais que a fragilidade de um ente querido deve ser respeitada. Quando ela tinha 10 anos, numa tarde de inverno, ele a surpreendeu chorando no banheiro. Ela trancou a porta, pensou que estava sozinha, mas ele ouviu. Em vez de bater, ele pegou uma colher de pau e a colocou entre a maçaneta e o batente da porta, como ela mesma fazia às vezes quando não tinha forças para argumentar. A porta rangeu ao abrir. Ele não disse nada. Ele tinha acabado de se sentar ao lado dela nos ladrilhos frios e lhe entregou um lenço amassado. Ela riu em meio às lágrimas, com a garganta apertada e os olhos marejados. Você sabe que não deveria ser meu psiquiatra, certo? Ele deu de ombros, um gesto cheio de maturidade travessa. Não se preocupe, mãe. Você não precisa de um marido. Você me pegou. Ela nunca esqueceu aquelas palavras. Eles a envolveram em um calor que nenhum homem jamais foi capaz de lhe oferecer. Uma promessa silenciosa, nascida do amor incondicional. Lealdade pura, sem cálculos, sem enfeites. Desde aquele dia, ela jurou uma coisa a si mesma. Por ele, ela iria resistir. Por ele, ela continuaria se levantando, mesmo nos dias em que tudo dentro dela queria desabar. Porque Malik não era apenas seu filho. Ele se tornou sua força, seu ponto de referência, sua luz na noite. O mundo adora julgar. E esse julgamento não tem misericórdia para as mulheres solteiras, nem para aquelas que também carregam a responsabilidade de um filho. Ainda mais cruéis são as expectativas colocadas sobre as mulheres negras, que ousam se manter firmes e orgulhosas quando tudo parece querer esmagá-las. O simples ato de respirar parece um ato de desafio, uma forma de resistência contra a indiferença, até mesmo a hostilidade, do mundo ao seu redor. Quando Malik foi injustamente acusado de roubar na escola, um arrepio de terror percorreu Inaya. Mas ela não deixou que isso a dominasse. Não havia um pingo de hesitação nela, como se no fundo ela já soubesse o que tinha que fazer. Por um momento ela ficou com medo da injustiça novamente, com medo da miséria social que poderia se repetir, com medo de como este mundo poderia tratar seu filho, só porque ele era negro, só porque ele era jovem, só porque ele era ela, o filho de uma mãe determinada a nunca desistir. Ela entrou na sala do diretor naquele dia, com seu distintivo de auxiliar de enfermagem ainda preso à blusa, como uma armadura. Ela não tinha nada a provar, mas tinha tudo a defender. Ela não pediu permissão para estar ali, não tentou amolecer, não tentou se desculpar por sua impertinência. Ela falou. Em primeiro lugar, seu filho, com o orgulho de uma leoa. Então, de sua dignidade, como uma promessa que ela havia feito a si mesma, nem seu filho nem ela se deixariam dominar por olhares de julgamento. Ela falou sobre sua criação, como ela o criou na verdade, honestidade e rigor. Uma criança que sabia o valor do trabalho, respeito e coragem. A sala ficou silenciosa, pesada e estranha, como se suas palavras tivessem atingido com força as paredes do escritório. O homem principal, esse homem autoritário que se acreditava em condições de dar seu veredito sobre a vida de Malik, não sabia mais onde se esconder sob as repreensões silenciosas dessa mãe que não precisava se justificar, mas que, por meio de suas palavras, colocava tudo em questão. Eles retiraram a acusação, mas não por um ato de justiça. Não. Eles recuaram, e o fizeram por vergonha. Vergonha por ter duvidado de um menino criado por uma mulher íntegra, uma mulher que, com mãos cansadas e um coração cheio de amor,
forjou a honra e a dignidade de seu filho. Naquela noite, Malik chegou em casa com os olhos vermelhos e a voz trêmula. Ele chorou nos braços de Naya e, pela primeira vez, ela viu o peso que ele carregava em seus ombros jovens. Eles olham para mim como se eu fosse um bandido, mãe. Sua voz estava embargada, cheia daquela incompreensão que corrói os adolescentes, daquela amargura nascente em relação a uma sociedade que parece já tê-lo julgado sem nem saber seu nome. E Naya o abraçou com força, como se pudesse manter o mundo fora daquela bolha frágil. Olhe para mim, meu filho. Você não é o que eles pensam que você é. Você é o que você escolhe ser. E você tem dentro de você o fogo que eu carreguei. Ela não precisava dizer mais nada. Essas palavras continham toda a verdade que ela podia lhe oferecer, uma verdade que ela havia construído ao longo da vida, que ele era o dono do seu destino, que ele era mais forte que o olhar dos outros, mais poderoso que a pressão do mundo, que suas raízes, profundas e sólidas, estavam ancoradas no amor e na dignidade. E ninguém jamais poderia tirar esses valores dele. Os anos passaram, como um rio que segue seu curso sem parar. Malik cresceu alto, bonito e justo. O ensino médio era uma formalidade para ele, mas os desafios continuaram numerosos. Bacharelado com honras, depois curso preparatório e, finalmente, Science Expo. Diplomas, reconhecimento, realizações, e além de tudo isso, Inaya só via o homem que estava se tornando. Um homem honesto, que nunca se curvava à injustiça, que se recusava a ser esmagado pelas expectativas dos outros. Ele trabalhava durante o dia, estudava à noite, lutava pelos seus sonhos, mas permanecia humilde, nunca esquecendo de ligar para sua mãe todas as noites. Mesmo no meio de seus dias agitados, ele tinha esse hábito, essa necessidade de dizer a ela que estava bem, que estava pensando nela, que estava ali, a milhares de quilômetros de distância, mas ainda muito presente em seu coração. Ela nunca reconstruiu sua vida. Ela não precisava disso. Algumas pessoas ao redor dela disseram que era uma pena, que ela deveria pensar em si mesma, que ela merecia encontrar o amor novamente. Mas Inaya, em sua absoluta calma, sempre respondia com um sorriso sereno e cheio de convicção. Eu já tenho o amor de um homem. O nome dele é Malik. Ela nunca precisou explicar mais nada. Ela não tinha nada a provar. Porque ela sabia, no fundo, que o amor que Malik lhe oferecia era mais puro, mais inabalável do que qualquer coisa que o mundo pudesse imaginar. E essa conexão entre eles, esse fio invisível que os mantinha unidos, era tudo o que ela precisava para estar completa. Ela nunca precisou procurar em outro lugar. Ela era rica com esse amor, e isso era tudo o que importava. Na cerimônia de formatura, todos se levantaram para aplaudir Malik. Não foi simplesmente um momento de reconhecimento para um jovem brilhante e talentoso, mas uma homenagem à alma que ele representava, a força silenciosa de uma jornada forjada pela resiliência. Ele falou dos subúrbios, desses bairros muitas vezes esquecidos e mal avaliados, da luta pela igualdade, por uma sociedade mais justa. Ele evocou a memória de seus ancestrais, as raízes que o carregaram por toda a vida, esta terra onde ele cresceu, que o moldou, mas também o amor e a herança que sua mãe lhe transmitiu. Suas palavras eram cheias de verdade, de sabedoria adquirida através de anos de sacrifício silencioso. E então ele concluiu com palavras simples, mas poderosas. Minha mãe me criou sozinha. Ela me ensinou que o amor não são as palavras que dizemos, mas as ações que repetimos. Ela era meu pai, minha mãe, minha luz. Ela é meu modelo, meu espinho, meu louro. No meio da multidão, Inaya chorou silenciosamente. Não eram lágrimas de tristeza, não. Foi a gratidão de uma mulher que, depois de tantas batalhas, viu seu filho, seu herdeiro, o homem que ela havia forjado com suas mãos e seu coração, prestar homenagem a tudo que ela havia sacrificado para lhe oferecer uma vida melhor. Foi um reconhecimento profundo, uma mistura de amor e orgulho que transcendeu as palavras. Este momento, este reconhecimento público de Malik, parecia um ápice, uma vitória. Mas para Inaya, era mais do que isso. Foi uma passagem. Uma passagem de bastão entre uma mãe e seu filho, onde ela finalmente o viu florescer sob seu próprio sol, pronto para enfrentar o mundo do seu próprio jeito. Ele não precisava mais que ela lutasse. Mas ela sempre estaria lá, como a raiz de uma árvore que, mesmo invisível, sustenta o crescimento de seus galhos. Após a cerimônia, a vida de Inaya assumiu um ritmo diferente. Agora ela morava em uma casa pequena e tranquila,
Um lugar modesto, mas acolhedor, cercado por um jardim florido. Roseiras que ela aprendeu a podar ao longo das estações, tomates que ela cultivou com paciência, dedicando tempo para observá-los, para vê-los crescer. Era o seu mundo, um mundo de simplicidade e beleza, onde cada gesto contava, cada momento passava lentamente, em harmonia com a natureza. Todos os domingos, Malik vinha almocar. Às vezes, ele chegava cedo pela manhã, já pronto para cozinhar para ela, como forma de retribuir tudo o que ela havia lhe dado. Ele preparava seus pratos preferidos, sempre com cuidado especial, um pouco do rigor que ela lhe incutira em cada movimento. Eles compartilhavam refeições simples, mas ternas, às vezes em silêncio, apenas para ficarem juntos. Outras vezes, Malik contava a ela sobre seus planos, seus sonhos, o resto de sua jornada. Ele não era mais o garotinho que se aconchegava nela à noite, mas em seus olhos ainda havia aquele olhar infantil que ela conhecia tão bem. Às vezes, depois da refeição, ele fazia um gesto que ela não esperava, um gesto que a tocava todas as vezes. Ele apoiou a cabeça nos joelhos dela, como fazia antigamente, quando era bem pequeno e buscava conforto no doce silêncio da presença dela. Inaya, então, passou os dedos suavemente pelos cabelos, como fizera muitos anos antes. Foi um gesto simples, mas de infinita ternura, um gesto que expressou todo o amor, a cumplicidade, a transmissão silenciosa entre uma mãe e seu filho. E num sussurro suave, ela sussurrou para ele, como sempre fazia, mas dessa vez com uma nova verdade, um sopro de calma na voz. Não há necessidade de marido quando você tem um filho como você. Foi uma declaração de amor, mas também uma forma de realização, de satisfação. Inaya nunca precisou de outra presença masculina em sua vida. Ela tinha tudo o que havia sonhado naquele filho que se tornará um homem e, mais, ele personificava todos os sonhos e lutas que ela havia carregado por ele e por eles. Malik era seu marido, seu companheiro de vida, seu amor. Ele preencheu os vazios pelos quais ela passou, e juntos eles agora eram duas almas que se entendiam sem palavras. Nesta pequena casa com seu jardim florido, cercada por roseiras e tomates, com gestos simples, mas significativos, Inaya experimentou a plenitude de um amor sem fim. O amor de uma mãe que deu tudo e de um filho que, embora grande e forte, continuava sendo, aos seus olhos, a criança que ela carregou com todas as forças do seu coração. Um amor incondicional, sem fim, que não se media em palavras, mas em cada ato, cada gesto repetido ao longo dos anos.